Você saberia dizer o que Jesus disse a respeito do tempo? Certa vez ele disse assim: ainda não chegou o meu tempo, mas para vocês qualquer tempo serve. Isso nos ajuda a entender que para Jesus existe um tempo certo para que cada coisa seja feita, porque Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele marcou o tempo das estações, ele marcou o tempo exato para realizar as transformações espirituais que ele quer fazer na nossa vida. Eu posso resgatar com você alguns momentos históricos importantes. Por exemplo, no caso da morte de Jesus. Vemos que ele foi assassinado num dia que tinha uma importância para o povo judeu, numa semana de Páscoa, em que as pessoas já tinham o costume de sacrificar o cordeiro. E existia um tempo certo para que Jesus fosse de fato sacrificado como o Cordeiro de Deus, como na verdade João Batista já tinha anunciado Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um outro exemplo importante também é a festa de Pentecostes que os discípulos estavam guardando no momento da chegada do Espírito Santo, que fez com que aquela comunidade de pessoas que estavam aguardando pela promessa fossem revestidas de poder. E é isso que a gente chama também de batismo no Espírito Santo, que é esse recebimento de poder, em que a partir dali os discípulos foram enviados para as nações para pregar a respeito do reino de Deus, por intermédio de sinais, profecias e assim por diante. Eu estou querendo mostrar para você, meu irmão, que essa festa de Pentecostes também era um tempo marcado para que as coisas acontecessem. O Espírito Santo não desceria em qualquer momento. Então existe o tempo certo de Deus para as coisas acontecerem. E aqui eu estou citando para você dois momentos importantes. O momento da Páscoa e o de Pentecostes. E o que é interessante é que o Espírito Santo ele desce sobre a igreja, vamos chamar assim, num dia de Pentecostes, mesmo depois da ressurreição de Jesus. Porque há quem diga que depois que Jesus morreu e ressuscitou, todas as profecias sobre as festas santas já foram cumpridas, mas na verdade não é o que vemos. Por exemplo, na própria história da igreja primitiva, existem relatos nas cartas que os apóstolos estavam aguardando para se encontrar em momentos festivos. Esses momentos festivos não eram festas de aniversário ou ainda outros tipos de festas pagãs. Na verdade, os momentos em que eles se encontravam uns com os outros se davam nos momentos que Deus estabeleceu como marcos para fazer as quebras de ciclos. E para isso a gente poderia citar diversos tipos de quebras de ciclos. Por exemplo, no pôr do sol, o ciclo diário também tem o semanal, e a quebra desse ciclo semanal se dá no sábado. E eu não estou querendo dizer com isso que você deve guardar o sábado de maneira legalista, como fazem os judeus ortodoxos ou ainda os adventistas do sétimo dia. Na verdade, eu estou me referindo a um dia que faz uma quebra de ciclo para que possamos nos preparar e rever as coisas que aconteceram no ciclo anterior para entrarmos no próximo. Isso significa que esse momento de reciclagem, de reflexão, é importante para que não entremos num ciclo desenfreado de trabalho em que fazemos as coisas sem saber por que as fazemos. E Deus permite que a gente venha entrar nesse ciclo de renovação, que é o sábado, para que a gente venha refletir sobre as coisas que vão acontecer. Por isso que é um dia de descanso, por isso que os discípulos estavam colhendo espigas para comer nesse dia, sendo que os fariseus não interpretaram isso como descanso, porque eles tinham regras de como o sábado deveria ser guardado. Eles não tinham o princípio de que o sábado foi feito para o homem, para que o homem venha a ser servido pelo sábado, e não ele tenha que servir a um dia como se fosse mais um legalismo farisaico, como a gente vê nos dias de hoje em diversas igrejas, em que ali as lideranças religiosas criam diversos costumes, de modo que as pessoas que frequentam esses espaços religiosos tenham que se enquadrar dentro daquilo que é esperado, para que então se crie uma visão de trabalho assim e consigam agregar pessoas que trabalhem tudo na mesma visão, porque afinal de contas se tornam seguidores de homens, se tornam ovelhas de outros pecadores e não, na verdade, a Igreja de Cristo, que somente tem um bom pastor, como é aquilo que a gente vê Jesus ensinando, por exemplo, no capítulo de João 10.
Eu sei que você pode estar se perguntando sobre a terceira festa santa, porque a gente já falou de Páscoa, Pentecostes, e como é que fica então a festa de Cabanas, que é aquela festa do 7º mês contado a partir da Páscoa. Então a festa de Cabanas é um outro momento importante que é marcado profeticamente e que muita gente considera que ele vai ser futurista, ele não é simplesmente do presente ou do passado, porque ali nas profecias a gente vê descrito que essa festa seria celebrada e todas as nações seriam convocadas mesmo depois da volta de Jesus no reinado milenar de Cristo. Então olha que interessante, essas festas e esses tempos marcados são estabelecidos por Deus para que a gente venha refletir sobre o que estamos fazendo e nos alinharmos para as coisas novas que Ele tem para nós. E a gente já falou dos ciclos diários, já falamos dos ciclos semanais e também dos ciclos anuais, mas também existe um ciclo mensal, que normalmente é quebrado após cada lua nova. E sempre depois de uma lua nova, que se dá algo em torno de 29 dias e meio, a gente tem então uma contagem de um mês, porque os meses, na verdade, como Deus estabeleceu para serem contados, de acordo com o que a gente vê desde Gênesis 1. Então não tem nada a ver com os judeus, porque os judeus não tinham nascido ainda nessa época. Na verdade, do ponto de vista profético, a contagem dos meses é o que vai nos ajudar a fazer a contagem dos tempos para saber qual é o momento certo de realizarmos essas festas, que eu estou chamando de festas santas. Então, esses são alguns relatos de tempos importantes para que você entenda que Deus marca tempos e estações. Não se trata somente de seguir um relógio ou um calendário qualquer. Deus estabeleceu os marcadores de tempo no céu, como Ele mesmo relatou que Ele estabeleceu os astros para fazerem essa marcação de tempo para nós. E se você tem interesse em entender melhor a respeito do que são essas festas santas e de qual é, de fato, o tempo de Deus, é aquele tempo kairos em que Ele estabeleceu para fazer a transformação em nós, porque você se sente engessado demais nesse tempo cronos, que é o tempo desse mundo, o tempo que gera morte, o tempo que produz escravidão. Então dá uma olhadinha numa playlist que eu já gravei a respeito das festas santas aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!